Irmão, o que eu quero compartilhar nessa manhã é a base do evangelho que a gente crê. O que nos mantém de pé, o que nos faz crer que não importa o que se levanta contra nós, nós passaremos por tudo isso. É por um motivo: Jesus venceu a própria morte. É como se fosse o último limite, o último patamar, o último grande desafio. Então, quando Jesus vence a morte, Ele está ressignificando para nós qual é o nosso limite. Irmão, se nem a morte pode pará-lo, quem pode parar você? Se nem a morte pode detê-lo, quem pode deter você? Essa declaração que a gente faz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ela só faz sentido porque nem a morte, que era o último inimigo a ser vencido, conseguiu pará-lo. Então eu quero liberar isso sobre você. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus e declarar: diga, a morte não parou Jesus. Diga, não vai me parar também. Diga, o inferno não deteve Jesus. Diga, não vai me deter também, porque maior é o que está em mim do que tudo que se levanta ao meu redor. E as batalhas que eu venço a partir de hoje, diga, já foram vencidas naquela cruz. Irmão, a certeza que nós temos da vitória é porque a vitória não é um resultado que vai vir. A vitória que nós temos pelo sangue de Jesus é um resultado que já veio. Nós já somos mais do que vencedores. Nós já somos vitoriosos. A palavra está falando a respeito de uma vitória que vai vir no futuro, mas fala a respeito de uma luta que já foi travada no passado. E é por isso que é tão difícil a gente conseguir entender o que significa confiar, mesmo em tempos difíceis. Irmão, olha para mim, só consegue confiar quem aprende a passear na eternidade. Só consegue confiar quem aprende a passear na eternidade. Porque eu preciso descansar no presente, confiando na vitória do futuro, sabendo que tudo isso existe por uma garantia que Deus já estabeleceu no passado. E é difícil para a gente olhar para 2021 e falar, vai dar tudo certo. Se a gente olhar para o presente e tentar enxergar uma esperança no futuro. Pastor, não vai dar tudo certo. Olha para mim, irmão, não se distrai não, pelo amor de Deus. Pastor, não vai dar tudo certo. O mundo mudou, algumas relações mudaram, muita coisa está invertida. As economias nem sentiram ainda o impacto da crise. Irmão, você está olhando com um olhar natural. E se a tua expectativa buscar no natural uma esperança para o futuro, a cada geração a gente ia se sentir mais frustrado. Porque no início do século teve o crack de 29, depois teve a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Irmão, a gente vê em todo o tempo, em cada década, parece que uma nova explosão acontece. Já foi a gripe espanhola, já foi a Guerra Fria. A Guerra Fria, os historiadores dizem que era um cenário em que a paz era impossível e a guerra inevitável. Não sei se você sabe, mas a gente está num lugar aqui que durante a Guerra Fria era um dos lugares que eram mais propícios a serem completamente dizimados. Mísseis nucleares aqui na Baía dos Porcos, se eu não me engano, em Cuba. União Soviética, Estados Unidos. O que você quer dizer com isso, André? O que eu quero dizer é que toda estação enfrenta momentos difíceis. Toda estação enfrenta momentos de crise. Então não está mais difícil agora do que era antes, e não vai ficar mais difícil depois do que está agora, porque em todo tempo sempre há uma crise que tenta roubar a nossa alegria. Mas eu quero te lembrar que a tua alegria não vem do tempo, a tua alegria vem daquele que passeia na eternidade. A nossa alegria não pode ser temporal, porque o nosso Deus é um Deus atemporal. A gente já falou sobre isso aqui na sexta-feira. Irmão, Ele não é aquele que nasceu na eternidade. Jesus é aquele que pariu a eternidade. Isaías 9:6, a palavra declara: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha para mim, irmão, a palavra não declara que existe em Jesus uma filiação com a eternidade. A palavra declara que existe em Jesus uma paternidade sobre a eternidade. Então aquele que gerou a eternidade passeia nela. Aquele que gerou a eternidade se move nela. Aquele que gerou a eternidade se diverte nela. Eu creio que existem algumas coisas que a gente acha que são o final da nossa história, e Deus, por conhecer a eternidade, em alguns momentos eu vou botar aqui isso entre aspas e com uma liberdade quase que poética, ok? Ele acha graça de alguma das crises que a gente acha que são o final da nossa história.
O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que livrou homens de uma fornalha que estava tão aquecida que os soldados que foram lançar os homens ali dentro foram queimados. Irmão, esse mesmo Deus tira esses homens de lá sem que houvesse sobre eles fuligem ou cheiro de fogo. Não é só um Deus que nos livra da fornalha, é um Deus que passeia com a gente dentro dela, é um Deus que dança no fogo sem se queimar. E por que eu estou falando sobre isso? Porque falamos da ressurreição, mas não pode ser algo subjetivo do tipo, a gente crê que Jesus ressuscitou. Não, a gente tem que trazer isso que aconteceu no passado para a nossa realidade diária, irmão. O Deus que ressurgiu dos mortos é o Deus que habita em mim. Então não há nada morto que não possa ressuscitar. Não há nada que tente me parar, que Jesus não possa vencer. Por quê? Porque habita em mim o mesmo poder de ressurreição que chamou ele da morte. Mataram meu amigo, mas o Espírito desceu e chamou o meu amado da morte. E agora o sol brilha mais forte. Tentaram apagar a luz dos homens, e aí o que Deus fez foi dividi-la entre cada um de nós. A luz que tentaram apagar agora brilha dentro de cada um de nós. Irmão, existem pontos de luz espalhados por Miami, pelas nações, brilhando exatamente agora. Por quê? Porque a fonte da luz se dissipou por alguns dias para que ela pudesse permanecer na eternidade dentro de cada um de nós. Tentaram apagar, mas não dá para apagar, irmão. Ele é imparável, ele é ilimitado. Ele é inquebrável, indestrutível, indomesticável. Para qualquer característica que se possa utilizar, ele vai colocar um i na frente. Porque, irmão, não há nada capaz de dobrar aquele que criou o jogo. Irmão, não dá para vencer aquele que criou o jogo. Então, se a vida é um jogo, a gente tem que aprender a jogar. A gente é filho. Obrigado, irmão, obrigado. Fez sentido para alguém. Pega essa chave. Nós somos filhos daquele que pariu a eternidade. E a gente está preocupado com um ano dentro de um calendário. Vamos ser sinceros, um ano dentro de um calendário está fazendo pessoas desacreditarem da fé que carregam. Irmão, um dia dentro do calendário foi suficiente para que alguns desacreditassem que Jesus era o Messias. Entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, houve o sábado do silêncio. No sábado houve um êxodo absurdo. Multidões saíram da cidade santa porque acreditavam que ali era o final da história. Você percebe? Um dia fez com que alguns desacreditassem na promessa. Um dia, quem dirá um ano? Eu não estou dizendo que é fácil permanecer em tempos de crise, mas eu estou querendo trazer à tua memória que a tua vitória não vai vir nesse ano. A tua vitória já veio. Você só tem que acessar, irmão. Você só tem que acessar. A minha vitória vem daquele que criou a eternidade e passeia nela. A minha vitória vem daquele que criou todas as coisas e se diverte enquanto vê a gente dominando sobre elas. Quem é esse, irmão, que até o vento e o mar lhe obedecem? É aquele que criou o mar quando nada existia e disse para o mar: até onde você pode ir? Qual é o teu limite? Vamos ser sinceros, olha para cá. Não faz sentido, sobre qualquer aspecto, se a gente for analisar a criação, não faz sentido conhecermos mais a respeito do espaço, que na verdade ainda não conhecemos nada, do que aquilo que conhecemos em relação ao fundo do mar. Irmão, Deus ele é tão detalhista, a ponto de ter criado espécies que talvez quando Jesus voltar a gente nem vai ter conhecido elas ainda. E ainda assim desenhou cada uma delas com uma característica e uma cor e um desígnio. Existem animais diferentes, existem estrelas que a gente nunca vai conhecer. Existem algumas delas que brilham, mas já morreram há tempos. Mas a gente está há tanto tempo de distância, milhares de anos-luz, que elas morreram há milhares de anos atrás, mas até que a gente perceba que a luz se apagou, elas continuam brilhando no céu. Como tentar questionar um Deus que criou o universo e a Via Láctea e passeia por planetas desconhecidos e criou o universo? Irmão, ele não é um Deus que habita dentro do universo, ele também pariu o universo. Então, enquanto a gente se esforça para construir mecanismos que fazem com que a gente consiga enxergar o que está longe, Deus ele está passeando lá no nosso futuro, esperando a gente chegar. Irmão, existem planetas que emitem som. Você sabia disso? Uma das coisas mais emocionantes que eu vi, qualquer dia desse a gente pode compartilhar esse vídeo aqui, um trecho dele. É um teólogo
que estuda os planetas e as estrelas, e ele pega aquela passagem que fala que todo ser louva ao Senhor, e aí ele vai em algum dos planetas, e sabe o que descobriram? Cada um deles emitem sons. Irmão, toda a criação pulsa. Toda a criação pulsa. Ontem eu estava dormindo e é algo de pai. Toda vez que eu acordo, eu boto a mão para ver se o Benício está bem, se ele está respirando. Alguns vão dizer, cara, que loucura isso. Eu não sei se só eu, mas é coisa de pai. E aí eu fiquei olhando para ele, aí eu botei a mão no coraçãozinho dele e estava lá. Você já parou a pensar por que um coração bate? Porque Deus ordenou que batesse. Deus disse, bata até o dia em que eu disser, that's it. Então está lá o coração de cada um aqui batendo. Você não consegue ouvir as batidas do teu coração, mas ele está aí pulsando. Pega isso, irmão. Você não consegue nem perceber que você está respirando. É algo natural, mas você está aí. É cada segundo o teu pulmão se enche de ar e coloca para fora algo que não serve mais. Assim é a vida de Deus pulsando dentro de nós, irmão. O espírito de ressurreição está pulsando dentro de você. E é num domingo como esse que a gente precisa lembrar que em um momento, quando Deus disse, agora esse espírito trouxe de volta à vida aquilo que estava morto. Irmão, a Páscoa não pode ser um feriado evangélico ou cristão ou religioso que a gente lembra uma vez por ano. A ressurreição acontece todos os dias. Quando você abre os teus olhos e acorda, você tem mais um dia para poder fazer história. A gente está lá dormindo sem consciência do que está acontecendo. Você abriu os teus olhos, é mais um dia para fazer história. Irmão, a gente precisa perguntar em algumas das nossas manhãs, pai, como que a gente vai fazer história hoje? O que você quer fazer hoje? Para onde você vai me levar hoje? Que resposta de oração a gente vai se tornar hoje? Por quê? Porque o espírito de ressurreição, cada um dos seus dias te trouxe de volta para a vida e te mantém de pé. Eu preguei sobre isso na sexta-feira, Gênesis, a palavra fala que Deus criou. Você vai no hebraico, bará, ou seja, Ele não só cria, mas sustenta a criação. Irmão, Deus não só criou você, Deus sustenta você. E se algo dentro de você morrer, existe poder nele para ressuscitar você. A Bíblia diz, aqueles que creem nele, mesmo que morram, viverão. Aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. Eu quero pregar hoje sobre cansaço. E quem me vê pregando com tanto ânimo desde o primeiro minuto do culto, não imagina que eu acabei de enfrentar talvez a semana de maior cansaço desses últimos meses. E é por isso que eu quero pregar sobre isso. O cansaço muitas vezes para mim era associado a uma consequência de um período difícil ou ruim. Às vezes a gente está vivendo algo sobrenatural, a gente está vivendo em alta performance, promessas, a gente está vivendo em alta performance uma construção, e esse cansaço muitas vezes a gente negligencia, porque está tudo indo bem, as coisas estão indo bem, está tudo cooperando, a construção está acontecendo, mas eu percebi nesses últimos dias características em mim, que eu já desconhecia há muito tempo, e eu percebi que tudo isso estava sendo ativado por conta do meu cansaço. Então eu quero pregar sobre isso, porque você pode estar vivendo o pior momento da sua vida e o cansaço pode estar tentando parar você, mas você também pode estar vivendo o melhor momento da sua vida e o cansaço pode estar tentando sabotar você. Eu olhei para o meu lado e falei, Deus, eu estou prestes a receber o terceiro filho, a gente está liderando uma igreja em 2 cidades, Miami, Deerfield, agora com esse desafio de ser um co-lead pastor em São Paulo. Eu nunca imaginei que eu viveria o que eu estou vivendo, nunca imaginei que eu experimentaria o que eu estou experimentando, as cruzadas acontecendo, os milagres acontecendo, as famílias sendo restauradas, os cultos lotados. A gente se mudou para uma casa nova tem 2 dias, uma casa incrível, a gente está tão feliz, mas ainda assim eu percebi que algumas características não estavam em dia com a forma como o meu coração estava sem sentido. Eu estava com o meu coração alegre, mas o cansaço estava me deixando um pouco irritadiço, o cansaço estava me deixando um pouco abatido. O cansaço, ele não vai roubar a tua alegria necessariamente em todas as estações, mas ele pode te impedir de celebrar aquilo que está acontecendo. O cansaço é um sabotador, porque a verdade é que quando o inferno não te para, muitas vezes ele te confunde. Se ele não consegue parar você, se ele não consegue comprar você, a próxima etapa da tentativa do inferno é sabotar você, é confundir você. Nem sempre o inferno está preocupado em tirar você da igreja. Estar na igreja não é uma garantia de estar vivendo o projeto de Deus. Então se você está numa igreja, mas não está vivendo um projeto de Deus, os propósitos de Deus,
O inferno sabe que é mais seguro você permanecer numa igreja confuso do que fora dela, porque fora dela, um dia você pode despertar e perceber que você se perdeu. Dentro dela, você pode ficar 20 anos sem perceber que você só está esquentando o banco de uma igreja, mas ainda não nasceu de novo. O inferno tem confundido pessoas que acreditam que porque estão no meio de uma multidão, vivendo parte de um avivamento coletivo, estão experimentando algo individual. Mas irmão, olha para mim, todo avivamento coletivo é fruto da soma de vários avivamentos individuais. Então Deus aviva o pastor e a palavra que sai do púlpito é pura. Deus aviva os intercessores e a oração carrega poder e autoridade. Deus aviva você que é voluntário, visitante, você que está aqui e a sua casa avivada, mais a minha casa avivada, mais a casa do teu irmão avivada. Isso gera um real avivamento. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Então não se confunda, o barulho da multidão não é uma garantia da sua casa estar vivendo os planos de Deus. Pastor, eu tenho que sair da multidão. Não, irmão, continua nela, mas entenda que o calor ao teu redor não significa que você está queimando. A euforia de alguns não significa que você está pleno, alegre, feliz. Talvez seja só barulho. Nem todo barulho é avivamento, mas normalmente avivamento gera barulho. Vou te dar um respaldo bíblico para isso. A Bíblia diz que quando o profeta profetizou sobre o vale de ossos secos, era possível ouvir o barulho dos ossos se unindo aos ossos, tendões juntas, medulas, carne, pele. Avivamento faz barulho, irmão, mas nem todo barulho é um avivamento. Você está comigo? Diga amém. Então eu quero falar um pouco sobre características do cansaço. Isso pode estar sabotando você. Tem características em você que só afloram quando você está cansado. Vou dar um exemplo de quando isso acontece. Quando a gente jejua, por exemplo. Tem gente que fala, pastor, é estranho, eu comecei a jejuar e eu estou ficando irritado. Não, você não está ficando irritado, você é irritado. O jejum só deixou você perceber. O cansaço faz a gente perceber características que a gente tem naturais, mas o domínio próprio já calou elas há muito tempo. O cansaço quer fazer com que elas voltem a ter voz. Irmão, olha para mim. O fruto do Espírito, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio, isso pode se esvair em meio ao teu cansaço. Não é porque você se perdeu em Jesus, não é porque você se desviou, mas talvez é só porque você está cansado. Fala para quem está do seu lado, irmão, se você está cansado, descansa. O tema da mensagem de hoje é: você precisa descansar. Fala comigo, diga: eu preciso descansar. Descanso está ligado à reposição de energia física. Descanso está ligado à restauração da minha mente, dos meus pensamentos, da minha saúde emocional. Descanso também está ligado a uma confiança. Só consegue descansar na certeza de que Deus vai fazer quem confia que Deus é capaz de fazer. Então existe um descanso físico, existe um descanso emocional e existe um descanso também em Deus. Descansar em Deus não significa estar apático esperando que algo caia do céu. Significa fazer tudo o que eu posso fazer e descansar na certeza de que a parte dele Ele já fez. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos nele. Entrega os teus caminhos a Ele e o mais Ele fará. Então, primeira característica do cansaço, que é muito comum: o cansaço vai tentar roubar a tua alegria. Existem vários ladrões de alegria. Conselhos que parecem com conselhos de sabedoria, mas te desviam dos planos de Deus. Palavras, pensamentos, opiniões que pessoas liberaram contra você e talvez você aceitou e se abateu. Irmão, olha para mim, tem casais que a vida sexual não funciona mais de forma plena porque um dia a mulher ouviu algo do marido que criou uma marca para sempre, ou um dia o marido ouviu algo da mulher que criou uma marca para sempre. Tem filhos que não têm uma boa relação com os pais por conta de uma palavra que ouviu do seu pai e aquilo ali ecoa até hoje em você. Então existem palavras, não são necessariamente pessoas, mas palavras, ambientes, pensamentos que roubam a nossa alegria. Mas tudo isso foi externo um dia. Irmão, pega isso, eu sinto sabedoria fluindo aqui hoje, você está comigo? Tudo isso foi externo um dia, uma palavra saiu da boca de alguém e ela entrou no seu coração. Então ela era interior, ela fazia parte do interior de alguém. E aí você aceitou essa palavra e ela passou a fazer parte do seu interior. Mas ela foi externa durante um período. Pensamentos que liberaram contra você e você aceitou. Ambientes, circunstâncias, tudo isso era exterior. Mas se você aceitar, isso vai se tornar parte do seu interior. E é por isso que a transformação que o Evangelho propõe é de dentro para fora. Jesus não quer mudar a nossa estética, Jesus quer transformar a nossa essência. A mudança de natureza é um novo pensamento, é uma nova mentalidade, é uma nova natureza. Eu não me movo mais pelo que eu me movia, eu não penso mais como eu pensava, eu não faço mais o que eu fazia. Você está comigo? Diga amém.
Então, ladrões de alegria, normalmente eles trabalham primeiro de uma forma exterior, até você interiorizar isso. Agora, o cansaço começa em você. E é por isso que tantas vezes ele passa batido, a gente nem percebe. O cansaço faz parte de quem você é. Se você está cansado, o seu corpo fica cansado. É o seu corpo. A sua mente se cansou, é a sua mente que está cansada. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. A autossabotagem tem parado mais pessoas do que muitos levantes do inferno tentando te sabotar. O número de pessoas que tiram a própria vida já superou e muito o número de pessoas assassinadas em todas as guerras. Ou seja, tem mais gente se matando do que sendo morta. Isso é autossabotagem. O número de doenças causadas pelo excesso de comida, doenças geradas a partir da obesidade, matam muito mais do que o número de pessoas que morrem por fome. Então tem mais gente morrendo por comer demais do que a gente morrendo por comer de menos. Isso é autossabotagem. Você está comigo? Diga amém. Eu amo sabedoria que Deus dá para homens, e eu amo alguns coaches que me edificam. Já falei sobre isso algum tempo atrás. Existem alguns coaches que são homens de Deus, mas tem muita gente que está substituindo o poder da revelação do Evangelho por estratégias de coach no púlpito. E isso, se eu entender como sendo agora o balizador da minha história, isso também é uma autossabotagem. Sem perceber, eu tirei a minha confiança e o meu olhar do autor e consumador da minha fé para 3 passos para. Um monte de gente vendendo fórmula para ficar milionário, e ele só ficou milionário vendendo fórmula para você ficar milionário. Então a pureza do Evangelho é o que mantém o meu coração limpo para que eu não me sabote. Por isso que eu preciso estar sempre em contato com a esperança viva. Por isso que eu preciso estar sempre me avaliando, me autoavaliando. Como é que eu estou? Como é que está meu coração? Como que está a minha fé? Onde está a minha expectativa? Onde eu coloco a minha confiança? Quem é a minha esperança? Os meus olhos estão olhando para quê? Os meus pés estão firmados em quem? Você está comigo? Diga amém. Então tem características que só afloram quando a gente está cansado. A primeira característica do cansaço é que ele vai tentar roubar a tua alegria. Você pode estar numa Lamborghini, passeando por Miami Beach, você pode estar com seus filhos saudáveis em casa, o seu casamento está incrível, mas se você estiver cansado, você vai estar no meio de um momento incrível, sem conseguir usufruir disso. Irmão, a primeira coisa que a América faz, e desculpa falar rápido, porque hoje eu tenho bastante coisa para liberar, é fazer com que a gente se mova pela dinâmica do tempo. E aí quando a gente começa a se mover pelo tempo, a gente está no meio do lugar dos parques que o mundo guarda dinheiro para vir uma vez por ano para usufruir, e a gente passa anos sem usufruir. Por quê? Porque o inferno não está preocupado em tirar você de um lugar de transbordo. O inferno está preocupado em fazer você não usufruir desse lugar, mesmo que você esteja lá. Então você está na terra dos parques sem usufruir dos parques, você está na terra da prosperidade sem se sentir próspero. Irmão, olha para mim, prosperidade não é o que você tem, prosperidade é a qualidade, é a forma com que você consegue usufruir do que tem. Fala para quem está do seu lado, prosperidade é usufruir. Meu pai tinha um cliente na corretora, a gente tinha uma corretora de seguros, ele ainda tem. Se você quiser, inclusive, fazer um merchan aqui, acho que eu nunca falei sobre isso, Litoral Seguros, lá em Cabo Frio, vai lá e faz a sua cotação, abençoa o paizão aqui. Está vivendo um ministério chamado pela fé. Irmão, ele tinha um cliente que o cara era milionário, fala comigo, milionário. E o cara morava dentro de um quarto de uma pousada e tinha um carro de, 20 anos de uso já, porque ele tinha medo de ficar pobre. Então, eu nem sei se ele está vivo ainda, eu não vou dar muitos detalhes para quem conhece, talvez não dá os pontinhos e saber quem é, mas vamos imaginar que ele tenha partido ou que ele vá partir nos próximos anos, ou 20 anos, 30 anos, ele já tinha uma certa idade. Ele vai deixar para alguém algo que enquanto ele estava em vida ele nunca usufruiu. Então ele pode, irmão, olha o risco que é isso, ele pode morrer rico sem nunca ter sido próspero. Ele dormia por décadas numa cama que não era sua, alugando um quarto que não era seu, porque aquilo que era seu ele não podia usufruir. Irmão, olha para mim, cansaço faz você perder a alegria naquilo que você poderia ter acesso. Esse é o princípio da mordomia. Eu como a comida do rei, eu moro na casa do rei, eu visto as roupas do rei, mas eu não sou o rei. Então eu tenho acesso ao que tem de melhor. Se eu pedir, Deus me dará por herança as nações da terra, os confins da terra como a minha propriedade. Mas se eu não souber
descansar em Deus e usufruir daquilo que Deus está me dando, eu posso ser rico e ainda assim não ser próspero. Faz sentido para você? Você está comigo? Diga amém. O cansaço, ele rouba a tua alegria. Segunda característica do cansaço: homens cansados se ofendem fácil. Meu pai sabe como eu sou prático com essas questões emocionais desde muito novo. Acho que desde, 16, 17 anos, eu sempre fui muito prático. Então, eu lembro que uma vez a minha mãe me deu... Eu era prático no nível de ser quase frio. Isso Deus mudou depois que eu fiquei internado. Mas eu ainda tenho um pouco de praticidade. Eu acho que isso me ajuda a lidar com... Eu tenho dificuldade de lidar com o vitimismo, por exemplo. Porque ser vítima é uma condição, ser vitimista é uma decisão. Pedro, a gente pega... José, ele foi vítima dos seus irmãos, mas ele não foi vitimista. Ele ficou de pé até chegar o dia de governar. Daniel foi vítima dos seus perseguidores, mas ele não se fez vitimista. Ele tinha voz na Babilônia, porque a Babilônia nunca teve voz dentro dele. Jesus foi vítima. Jesus foi vítima de Judas, Jesus foi vítima da religião, mas ele não foi vitimista. E ao terceiro dia ressuscitou e voltou triunfando do inferno. Então, irmão, guarda isso. Ser vítima é circunstancial. Se tornar um vitimista é uma escolha pessoal. Você decidiu viver por um sentimento de autocomiseração. E eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com isso, porque, irmão, todo mundo é vítima de alguma coisa, de traição. Pastor, eu fui vítima de traição. Irmão, olha para Jesus. A gente só está de pé e a graça só foi liberada sobre nós porque o Filho de Deus foi traído pelo Filho do homem. E porque o Filho de Deus se entregou à morte, todos os homens puderam ter acesso e se tornarem filhos de Deus. Então até uma traição, quando a minha vida está em Deus, pode liberar um romper sobrenatural. A traição de Judas liberou o favor de Deus sobre nós. Você está comigo? Diga amém. Então a gente tem que ter esse entendimento, irmão. O cansaço quer roubar minha alegria. O cansaço quer gerar em mim, sem perceber, uma mentalidade de vitimismo. Parece que tudo é difícil só para mim. Parece que as coisas são complicadas só para mim. Não, irmão, você só está cansado. É difícil para todo mundo. Você só está cansado. Dia mal todo mundo tem. Dia mal todo mundo enfrenta. O dia daquela notícia ruim todo mundo enfrenta. E eu lembro que o meu pai, a gente foi sócio por um período, e eu lembro que uma vez um cliente, ele entrou na justiça contra a gente, porque ele queria entrar na justiça contra a seguradora, e ele acreditou que colocando a corretora junto do processo, poderia fazer com que a gente pressionasse para resolver o caso. E aí eu fui lá, no dia do julgamento, eu tinha sei lá quantos anos, de 18 anos, 19 anos, eu fui emancipado desde os 15, e meu pai preocupado, eu falei: pai, a gente vai lá, vai falar a verdade e vai resolver, vamos ser prático, a gente tem que ser prático. Muitas vezes a gente desanima, a gente permite que algumas circunstâncias roubem de nós a convicção, mas a gente tem que ter esse entendimento, irmão, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma verdade bíblica, não é um jargão evangélico. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Durante a pandemia, famílias saíram de igrejas porque não foram visitadas ou não receberam ligações do seu pastor. Eu já falei sobre isso e eu vou relembrar isso aqui. Eu lembro que um dia eu preguei para a igreja, e se tem uma coisa que mantém a minha mensagem com isenção, é que eu não tenho medo de perder quem não é ovelha. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Então tem gente que não quer seguir porque não reconhece a voz como sendo uma voz pastoral. Você está comigo? Diga amém. E eu lembro que eu falei: gente, desculpa, mas durante a pandemia tiveram várias famílias que mudaram de igreja porque não receberam uma ligação do pastor. Eu acho isso uma covardia, porque provavelmente essa família não ligou para o pastor também. Durante a pandemia, talvez 2 famílias tenham perguntado se eu precisava de alguma coisa. Nenhuma família da igreja me ligou. E sabe qual é o meu nível de dodói por isso? 0, porque está tudo bem, cada um estava enfrentando seus desafios. E eu lembro que eu falei sobre isso. Eu falei: gente, em períodos difíceis a gente precisa de menos gente se doendo e mais gente se doando. Menos mimimi, mais posicionamento. Mas por que muitas vezes a gente está assim, se ofende fácil? Porque a gente está cansado. Homens cansados se ofendem com facilidade. Aquela pessoa não falou comigo. Cara, às vezes nem te viu, ela só tem miopia. Alguém já passou por isso? Pô, nem falou comigo. Você me viu? Vi. Então, eu não te vi, por que você não falou comigo? Você já parou para pensar que essa reclamação, você não falou comigo, ela não faz sentido porque
a gente tem que se mover por reciprocidade. Se você me viu e você não falou comigo, a gente está aqui, mas eu não fui reclamar com você, sabe por quê? Porque eu não vi você. O pastor não me ligou. Você sente falta desse cuidado? Teu ministério deve ser de cuidado, porque todo incômodo que você tem está ligado a um chamado que você carrega. Eu lembro que teve uma família que se mudou para cá e falou: pastor, minha única preocupação é o seguinte, como é que é o cuidado aqui da igreja? Eu falei: irmão, está faltando gente para cuidar. Se você se preocupa com isso, você já está dentro do ministério de cuidado. Seja bem-vindo. Faça aquilo que você acha que é importante. Seja a igreja que você sonha. Seja a solução, irmão. Gente para apontar o problema já tem demais. Agora, para ser solução, só aqueles que foram chamados e sabem o chamado que tem. Você está comigo, de verdade? Faz sentido para alguém que eu estou pregando nessa manhã? Homens cansados se ofendem fácil. Qualquer coisa é motivo. Não gostei da mensagem de hoje. O louvor estava muito alto. Aquela pessoa falou algo que eu não gostei. Irmão, isso é vida real, acontece. E está tudo bem. É sobre isso e está tudo bem. Uma coisa que eu aprendi é que a grandeza, ela mora dentro de pessoas bem resolvidas. Pode perceber, toda pessoa que não consegue caminhar em grandeza é uma pessoa que não é bem resolvida. Irmão, olha para mim. Pessoas que não são bem resolvidas sempre colocam na expectativa do outro que ele supra algo que falta em você. O outro não tem a responsabilidade de suprir algo que falta em você. Só Deus pode fazer isso. Você sabe por que o número de divórcios tem aumentado, inclusive dentro da comunidade cristã? Porque alguém que tem algo que falta dentro de si emocionalmente casa com alguém que tem algo que falta dentro de si emocionalmente, e a expectativa é que um supra o outro. Mas o casamento não é para você encher o outro. O casamento é um homem cheio casando com uma mulher cheia, e agora vocês vão transbordar. O casamento é o transbordo de Deus. Você está comigo? Diga amém. Homens cansados se ofendem fácil. Terceira característica que eu queria compartilhar sobre o cansaço. Alguém está recebendo algo de Deus? De verdade. Holanda acabou de conectar 22 países conectados, 5.400 famílias conectadas. Talvez a gente tenha 11 mil pessoas agora ao vivo. Se você está online, pega esse link e compartilha com alguém, porque deve ter alguém cansado, pensando em desistir, que vai ser ressuscitado nessa manhã. Homens cansados perdem a paz. Fala para quem está do seu lado: homens cansados perdem a paz. Eu lembro de uma frase do Bill Johnson, eu acho tão poderoso essa chave dele. Ele diz que se você quer experimentar a paz que excede todo entendimento, você vai precisar abrir mão do direito de entender. A palavra fala sobre uma paz que excede o entendimento. Só que tem gente achando que vai experimentar essa paz quando Deus explicar para onde está levando e como que o plano dele faz sentido. Não, irmão, você não entendeu. Para experimentar a paz que excede todo entendimento, você vai precisar abrir mão do direito de entender. Deus, eu não entendo como, eu não entendo por quê, eu não entendo porquê, eu não sei em que momento, mas se você me pediu para fazer, eu vou fazer. O problema, irmão, é que às vezes a gente ouve Deus falando para começar e a gente começa. A gente não ouviu Deus falando para parar, mas a gente para. No militarismo, o termo que se usa é até segunda ordem. Se um oficial fala para alguém de uma patente inferior: fica aqui até que eu volte, irmão, pode chover canivete, pode acontecer o que for, a não ser que o superior volte e dê uma nova ordem, a ordem anterior, ela permanece de pé. O militarismo já entendeu algo que parte da igreja cristã ainda não entendeu. Se Deus te deu uma palavra, fica com essa palavra. Se Deus te disse que vai prosperar a tua família, espera, aguarda até que isso aconteça. Se Deus te disse que as promessas dele se cumprirão, para de questionar se vai acontecer, irmão. A pergunta é quando vai acontecer. O que Deus espera que eu faça para que se cumpra aquilo que ele disse que faria. Você está comigo? Diga amém. Cansaço, irmão, é o oposto do que Deus propõe desde o jardim. Olha para mim, eu só tenho mais 7 minutos. Na verdade eu tenho 2, mas eu acrescentei mais 5 aqui rapidinho. Cansaço é o oposto do que Deus propõe desde o jardim. Irmão, olha que louco isso. Isso é muito forte. Tudo que Deus faz com o homem, Ele faz a partir do descanso. Então por 6 dias Deus fez todas as coisas. No 6º dia Deus fez o homem. O homem acabou de nascer, de ser gerado, não tinha 1% de cansaço. Aí Deus fala: filho, vamos descansar. O 7º dia é para descanso e contemplação.
O que Deus está ensinando para a gente é que você não precisa descansar só porque se cansou. Você precisa descansar porque tudo que Deus faz a partir do descanso. 6 dias eu fiz tudo, no 7º dia você descansa comigo e no 8º em diante. Agora você governa. Mas tira um dia na semana para você descansar e contemplar. O descanso é bíblico, irmão, olha para mim. Deus descansou. Fala para quem está do seu lado, Deus descansou. Já parou para pensar nisso? Se Ele não se cansa, por que Ele descansou? Porque o descanso é uma escolha. Deus escolheu descansar. E Deus está dizendo para alguns de nós nessa manhã, e começou por mim essa mensagem: filho, você precisa escolher descansar, porque ainda sou eu quem faço. Você precisa escolher descansar. Irmão, você até pode ficar cansado, mas você não pode achar normal viver cansado. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar, desperta alguém do teu lado, pelo amor de Deus. Fala, você pode ficar cansado, mas você não pode viver cansado. Salmos 37, 23 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho, e ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. É comum se cansar, mas não é comum você aceitar esse cansaço. É comum tropeçar, mas não é comum você ficar caído no lugar do teu tropeço. É comum, irmão, você enfrentar lutas, mas não é comum você parar por conta delas. O que Deus tem para nós é uma vida apesar das circunstâncias, a despeito dos gigantes, independente do tempo que eu estou vivendo. E ainda que eu caia, eu não ficarei prostrado. O que a palavra está dizendo é que a minha queda, tropeço, cansaço pode ser momentâneo, mas não pode ser o meu estado natural. Descanso é uma escolha. Declara comigo, diga: o descanso é uma escolha. Eu estou quase terminando. Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Outra característica do cansaço, irmão: homens cansados desistem facilmente. Homens cansados desistem facilmente. Se você está cansado, irmão, você não precisa desistir, você só precisa descansar. Tem gente que está desistindo do casamento porque está cansado desse casamento. Você só precisa descansar. Tem gente desistindo da empresa porque está cansado da empresa. Você só precisa descansar. Tem gente desistindo do chamado porque está cansado das lutas do chamado. Você só precisa descansar. Talvez uma semana de descanso, e eu falo de um descanso mental, físico, mas também um descansar em Deus. Deus, eu vou parar de me preocupar com coisas que eu não tenho controle. Irmão, olha para mim. A gente tem um prédio na rua de trás, e a gente precisou entregar na semana passada. A gente viu que no contrato tinha uma cláusula que deixava a gente muito vulnerável. O dono poderia requerer o prédio com um aviso prévio de 60 dias, sem pagar nenhuma multa por isso. E a gente enviou para alguns advogados, a gente teve auxílio, mas ninguém percebeu essa cláusula. E aí, do nada, o dono fala: eu quero o prédio daqui a 60 dias. Não, mas a gente usa ele, as crianças estão aqui, é o nosso Kids, é o Carisma. Está no contrato, eu tenho direito e eu quero ele. E that's it. Então eu tenho duas escolhas. Eu posso me abater sobre algo que eu não tenho controle, ou eu posso governar sobre aquilo que eu tenho controle. Eu posso ficar me lamentando pelos próximos meses do prédio que a gente não tem mais, ou eu posso começar a declarar o espaço que a gente vai ter. Você escolhe se você vai parar, olhar para o passado, daquilo que você ainda não viveu, daquilo que você tinha e não tem mais, daquilo que você usufruir não usufrui mais, ou você vai começar a declarar e se mover para aquilo que você quer viver, aquilo que você quer usufruir, aquilo que você vai acessar. Irmão, a fé não é para nós declararmos aquilo que nós vemos, isso é natural, isso é uma visão natural. A fé é a gente declarar aquilo que a gente quer ver, isso é uma visão sobrenatural, é tratar as coisas que não são como se já fossem. Você está comigo? Diga amém. 2 Coríntios 12, 9 diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Fala para quem está do seu lado: se você está cansado, irmão, não desiste, só descansa.
A banda pode subir, sobe aqui, vamos fingir que vai terminar. Se você está cansado, você não precisa desistir. Irmão, eu vim aqui em nome de Jesus liberar uma palavra de esperança. Se existe alguma área da sua vida que ainda não rompeu, você pode dar alguns passos de romper. A mulher do fluxo de sangue esperou por anos. Se ela tivesse desistido naquela semana, o que ela não saberia é que na semana seguinte o autor da vida estava passando próximo dela. Irmão, tem muita gente que desistiu dias antes de experimentar um romper sobrenatural. No mundo dos negócios a gente vê várias histórias assim. Teve um cara que comprou pizza com algumas criptomoedas. Você conhece essa história? Você sabia que tem o dia da pizza? Eu não lembro se era no Papa John's. Um cara foi pagar uma pizza. Ele falou, vou pagar com Bitcoin. E custava, sei lá, centavos de dólar. Vamos imaginar que deu 20 Bitcoins. Ele falou, vende pepperoni por favor, 20 Bitcoins, está aqui. E aí no final do ano passado, a gente rompeu o ano. O Bitcoin estava valendo, eu não lembro se $50 mil, $60 mil. Esse cara pode ter pago alguns milhões de dólares numa pizza de pepperoni. Por quê? Porque ele não esperou acontecer. Pastor, você está incentivando cripto? Não, eu não sou do tipo de pastor que vai vender cripto para você. Existem alguns que fazem. O seu pastor não é desses, ok? Você tem, pastor? Eu tenho a minha carteira. Não vendo carteira, não tenho agência e não comercializo isso para ninguém. O que eu estou falando é que assim como nos negócios, existem pessoas, muito bom pessoal, muito bom Valtinho. Assim como nos negócios, existem pessoas que podem estar a alguns passos de romper e desistem. No chamado e nas promessas também, existem pessoas que estavam a alguns passos de romper e desistiram. Aleluia, aleluia. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus? Deixa eu liberar algo sobre você. Nós não somos daqueles que, tendo colocado a mão no arado, retrocedem e desistem, mas nós somos daqueles que permanecem e serão salvos. Deixa eu liberar algo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus a esperança do Senhor sendo a tua força em dias difíceis, a alegria de Deus mantendo você de pé, e mesmo que você tropece, como diz a palavra, Ele dará a ordem aos seus anjos ao seu favor. Eu declaro em nome de Jesus toda confusão, tudo que tenta parar você, iludir você, confundir você, batendo em retirada, inimigos que vêm contra nós por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Eu declaro cansaço batendo em retirada em nome de Jesus, toda confusão, tudo que vem tentando distrair você em relação ao tempo e o modo. Eu declaro em nome de Jesus, assim como a palavra de Deus nos diz, o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Eu declaro sabedoria para tomar decisões, sabedoria para discernir tempo, sabedoria para se mover, para saber a hora de parar e a hora de avançar, a hora de começar e a hora de finalizar, sabedoria para discernir ciclos, sabedoria para discernir o que é uma porta dos céus e o que é uma proposta do inferno, sabedoria para você não se apegar a palavras contrárias de homens, mas você firmar a sua esperança numa palavra que já saiu da boca de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, todo conselho que parece com um conselho de Deus, mas não te leva aos caminhos de Deus, todo ruído da multidão que faz você desanimar, que tenta desencorajar você, nós damos uma ordem que sejam agora, em nome de Jesus, anuladas todas as vozes contrárias que tem impedido você de ouvir a voz do teu Pai dizendo: continua, não para, eu sou contigo. A palavra de Deus nos garante, pode até uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de vocês, diz o Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir, nós não ficaremos no meio do caminho, nosso cansaço sendo renovado em Deus. Eu declaro renovo sobrenatural, eu declaro um bálsamo sendo derramado sobre você, um bálsamo despedaçando todo jugo, removendo todo cansaço, desfazendo toda corrente, quebrando toda cadeia. Se você recebe isso, declare com autoridade, diga: Pai, eu abro o meu coração para um renovo sobrenatural. Diga: Pai, eu abro o meu coração para Jesus entrar e nunca mais sair. Diga: eu recebo hoje renovo. Declare com autoridade, diga: eu recebo hoje renovo sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos. Diga: eu e toda a minha casa sendo renovada a partir de agora, em nome
de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Bem, você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! A mensagem de hoje é: agora eu entendo o porquê. Você pode repetir isso comigo? Diga: agora eu entendo o porquê. Vamos ser sinceros, não tem nada mais libertador do que depois que a gente passa por um processo, entender o porquê dele. Faz sentido ou não? Você deve estar lembrando de alguma ex-namorada ou de algum ex-namorado que você está falando: agora eu entendo o porquê Deus me livrou daquela situação. Na época todo mundo achava que era loucura, tua família achava que era loucura e você estava iludido achando que era a pessoa dos sonhos. E agora você está dizendo: agora eu entendo por que não deu certo. Faz sentido? Isso acontece com negócios, isso acontece com sociedade, isso acontece com relacionamentos. Mas isso acontece na nossa jornada de fé também. A verdade é que quando é algo prático, às vezes fica mais fácil da gente entender que a gente viveu um livramento. Então, quando você está quase fechando um business, está fazendo uma sociedade, e tempos depois você conhece o caráter daquela pessoa, é fácil você falar: uau, Deus me livrou daquilo. Só que a verdade, irmão, é que às vezes a gente está no meio de um processo que ele é longo, ele dura anos. E a gente não está entendendo ainda o porquê que está passando pelo que está passando. André, eu não estou entendendo o que isso tem a ver com a minha história. Eu vou te explicar. A gente está em 2020, um ano que tem muita gente que está orando para que ele acabe o quanto antes. Mas o que eu quero te chamar a pensar é que tem coisas que a gente está vivendo em meio a esse ano tão caótico que hoje a gente não entende o porquê, mas vai fazer todo sentido depois que a gente passar por isso. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que caminham segundo o seu propósito. Irmão, quando a palavra está dizendo que todas as coisas, no original todas, olha que revelamento revelado, significa todas. Uau, fala comigo assim: uau. Eu sei, essa foi profunda. A palavra não fala, olha, algumas coisas, algumas delas, parte delas. A palavra está dizendo, tudo coopera. Pastor, e o que eu erro? Também, se você se arrepender, você volta mais forte. Pastor, e quando eu me frustrei? Também, você vai perceber que não tem nada mais frustrante do que se envolver com aquilo que Deus não te chamou para se envolver. Pastor, e quando eu gasto tempo com algo que Deus não me chamou para gastar? Isso também não é desperdiçado, não. Na próxima vez que você pensar em gastar tempo com algo que Deus não te chamou para fazer, você vai pensar 2 vezes. Não tem nada mais frustrante do que ter sucesso naquilo que Deus não nos chamou para construir. Pastor, mas e relacionamentos equivocados? E, irmão, a palavra está dizendo, não existe desperdício no meu reino, nada é colocado de fora. Então ele pega cobradores de impostos e chama para se tornarem discípulos, ele pega pescadores e chama para se tornar apóstolos. Olha para mim, você está comigo? Diga amém. Olha que coisa interessante. Tem um momento que a Bíblia diz que eles precisam pagar impostos, Jesus e os discípulos precisam pagar impostos. Jesus diz, olha, a gente tem que dar a Roma o que é de Roma. Qual é a imagem que está na moeda? É do imperador. Então dê a Roma o que é de Roma, dê a César o que é de César. E aí nesse momento, alguns teólogos acreditam que só Jesus e Pedro são mencionados porque talvez só eles tivessem a maioridade e por isso precisavam pagar impostos. Irmão, Jesus chamou discípulos que eram praticamente adolescentes para serem a base fundamental da igreja. Então, o que ele faz? Ele fala para Pedro, Pedro, vai até o mar, pesca, e dentro da boca do peixe vai ter a moeda de ouro que a gente precisa para pagar o imposto. Você percebe que Jesus não desperdiçou nem os dons e talentos que Pedro tinha para a pescaria? Então, o problema da nossa geração, o que eu mais ouço como pastor, e eu já falei isso algumas vezes, é dizer, eu quero abrir mão de tudo para me lançar no chamado, mas para alguns de nós, Deus está falando, mas abrir mão de tudo o quê? Se você ainda não construiu algo para você ofertar. Então eu quero sair da faculdade, eu quero abrir mão dos processos, eu quero mergulhar de cabeça de forma integral no meu chamado. Deus está falando, filho, você não está entendendo, não há desperdício. Qual é a tua experiência? Eu já fui marcado através de frustrações, então eu vou te usar como canal de cura para tratar pessoas frustradas. Eu fui, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, uma das pessoas que mais me abençoou no início da minha jornada, tem um testemunho de milagres absurdo, se chama Tiago Godoy,
é um homem de Deus lá de Goiânia. E ele sofreu lá de Goiás, ele sofreu abuso do próprio tio quando era pequeno. E a autoridade com que ele fala hoje sobre liberar perdão e recomeçar é diferente, porque ele se tornou um testemunho vivo. Ele não é alguém que carrega um discurso, ele é alguém que se tornou uma mensagem. E é isso que Deus tem para nós, irmão. Por que a gente passa por crises? Por que Deus permite que a gente passe por crises? Porque Ele não quer que a gente carregue apenas um discurso, Ele quer que a gente se torne a mensagem. Então, como falar de um Deus que cura se eu nunca fui tocado por uma enfermidade? Como parar para ouvir alguém falando sobre um Deus que provê se eu nunca tive que pagar as contas da minha casa? Pelo amor de Deus, eu não sou daqueles caras que quando tinha 20 anos queria ter espaço para pregar e agora que tem 30 e pouco quer tirar o espaço de quem tem 20, ok? Não é isso. Mas eu estou vendo muitos jovens pregadores falando sobre um Deus que provê, mas ainda moram com os pais, talvez nunca tiveram que pagar uma conta de luz cortada. Faz sentido? Então, eu vou fazer 13 anos de casado agora em dezembro. Eu já passei algumas situações constrangedoras. Eu já passei por alguns momentos difíceis de depender de uma provisão de Deus emergencial. Então, quando você fala de um Deus que provê, não é uma fé teórica pautada em algo que eu li num livro. É uma fé prática pautada em algo que eu vivi em casa. Quando eu falo de um Deus que restaura casamentos, eu sou um exemplo prático. O primeiro ano do meu casamento foi um lixo. A gente quase se separou em alguns momentos. Porque eu era um ogro, eu era recém-convertido, apaixonado por Jesus, mas cheio de coisas que ainda precisavam ser quebradas dentro de mim, cheio de verdade, extremamente sanguíneo. Então quando eu me irritava, eu queria falar mais alto, quando eu me irritava, eu queria deixar claro que eu quem mandava em casa. Até que um dia, no meio de uma discussão, Kezinha ela foi se abaixando e foi para debaixo da mesa. E quando eu olhei aquilo, eu falei, uau! O que eu estou vivendo? A minha mulher está com medo de mim. E eu estou falando isso, talvez algumas pessoas vão falar, caraca, o cara era um monstro. Não, como você. Dias bons e dias maus. O que a maturidade faz é que os dias maus eles se tornam cada vez menores, até que daqui a pouco eles se tornem tão pontuais, a ponto da gente nem lembrar mais, até que um dia eles se tornem só parte do passado. Mas é uma construção. Então quando eu falo com alguém num atendimento, olha, fique em paz, eu creio que Deus pode mudar a tua história, é porque Deus mudou a minha. Não pare para ouvir quem não tem propriedade para falar. Não pare para buscar conselhos de quem nunca viveu algo parecido com aquilo que você precisa se aconselhar. Pastor, então você está dizendo que se eu preciso de conselhos de business, eu não devo perguntar para alguém, mesmo que seja o meu pastor, que não tem experiência? É exatamente isso que eu estou te falando. Porque você nunca contrataria alguém recém-formado numa faculdade, um estagiário, para cuidar da tua empresa se ela estivesse à beira da falência. Porque ninguém precisa de mais teoria, a gente é a geração mais teórica. Está tudo no Google, irmão. Você pergunta para alguns jovens sobre algum assunto, a gente acha que sabe de tudo, porque está tudo disponível lá, mas o fato de ter informação disponível não significa que a gente tenha informação assimilada. A palavra não está falando sobre informação, a palavra está dizendo, olha, o que vai mudar a tua história não é a quantidade de versículos que você sabe, é a quantidade de versículos que você vive. Então, o que eu aprendi na minha jornada de fé, e eu estou te falando que Deus sempre leva a palavra para um outro lugar, é que a gente tem que se sentar para ouvir quem tem propriedade para falar. Tem coisas que vocês nunca me viram ministrando. Eu, por exemplo, não ministrei ainda um seminário para casais. Kezinha sempre briga comigo quando eu falo sobre isso. Quando eu chego em casa, ela fala, amor, mas você fala assim, as pessoas vão achar que você é um marido ruim, você é ótimo. Hoje talvez ela não falaria tanto, porque ela está um pouco virada comigo hoje, que eu cheguei tarde ontem da igreja. Mas, te amo, gatinho, inclusive ela está online com a gente. Mas eu não vou fazer um workshop do amor aqui, porque eu não sou o cara mais romântico do mundo. Eu não lembro de levar presentes, eu esqueço de levar algumas coisas que ela pede da farmácia ou do mercado, ou algumas indiretas que ela dá sobre o tipo de flor que ela gosta. Então eu não posso te ensinar algo que eu não faço. Isso é hipocrisia. Mas eu posso falar sobre fé para sair de leitos de hospitais, porque Deus fez com que a fé que eu carregava fosse suficiente para me tirar do lugar que eu estava. Eu posso falar sobre reconstruir, porque o que a gente está vivendo de tempos em tempos é uma reconstrução.
E eu não sei sinceramente por que eu estou falando sobre isso hoje, mas eu sei que é de Deus para alguém aqui, amém? Alguém está recebendo isso? Então o que eu queria compartilhar hoje é que existem estações que a gente está vivendo que a gente só vai entender por que passou por elas depois. E eu creio que parte desse processo é o próprio Deus construindo em nós experiências que vão nos dar propriedade para aquilo que Ele deseja fazer no futuro. Irmão, guarda essa chave em nome de Jesus. Existe algo que Deus já depositou em você, que vai liberar algo que Deus prometeu para você. É como se Deus, imagina um pai e a gente está com uma mochila com parte do zíper aberto. E ao longo da jornada ele vai acrescentando chaves. Eu sou apaixonado em falar sobre chaves porque eu acredito que não importa o tamanho da porta, se você tem a chave certa para abrir ela, irmão. Pode ser gigantesca, pode ser pequena, pode ser blindada, pode ser fortificada. Chaves abrem portas. Faz sentido? Então experiências são como chaves que um pai vai depositando na mochila do filho ao longo da jornada. E a gente às vezes nem percebe de experiências que a gente está vivendo. Às vezes a gente nem percebe de algumas peças que Deus está dando para a gente, que lá na frente elas vão ser necessárias para que esse quebra-cabeça ele seja concluído. Mas enquanto a gente está vivendo, a gente não entende o porquê. Deus, eu não entendi o porquê dessa chave, não tem nenhuma fechadura diante de mim que precisa dela. Tá bom, filho, só guarda. No tempo certo vai fazer sentido. A gente vê os heróis da fé, eles foram recebendo de Deus experiências, foram provados, foram testados, foram aprovados. E lá na frente, aquilo que Deus fez com eles ao longo da jornada, agora precisava ser colocado para fora. Irmão, o próprio Jesus não veio pronto. Jesus ele veio para a terra intencionalmente para nos ensinar algo. Deus ele trabalha com a gente de forma didática. Se Deus enviasse Jesus pronto, imagina os céus se abrindo, imagina a Bíblia relatando, houve um clarão, então dos céus veio Jesus, o Filho de Deus, descendo numa nuvem com anjos escoltando ele, cercado de glória, de honra. Vamos ser sinceros, você acha que ele seria perseguido? É claro que não. Então Jesus não veio numa apresentação celestial. Jesus nasceu numa manjedoura, na barriga de uma virgem, numa cidade simples, para provar para a gente que aquilo que nós vamos viver em Deus não depende do quão bom nós somos, mas depende de nós aceitarmos os processos. Jesus então foi gerado no ventre de uma mulher, Jesus foi amamentado, irmão. Jesus teve que ser colocado para arrotar depois que mamou, Jesus teve que aprender a engatinhar. Jesus ele passou, eu tenho certeza que ele passou por todas as tentações que a gente passa, a palavra fala a respeito disso. Ele foi tentado e aprovado. Jesus ele tinha um ofício, Jesus tinha trabalho, Jesus tinha expediente, Jesus tinha problemas para enfrentar. André, o que tem de grande revelação nisso? Eu sei, é óbvio, mas a gente precisa entender. Se Deus desejou que Jesus viesse desde o princípio, enfrentando o processo, Ele estava ensinando alguma coisa para a gente. Jesus se prepara 30 anos para o ministério de 3. E às vezes a gente quer se preparar 3 anos para aquilo que a gente vai enfrentar o resto da vida. Quantas vezes eu ouço pessoas falando, pastor, mas tem 10 anos que eu comecei essa empresa, tem 10 anos que eu comecei o meu ministério, tem 10 anos, e agora parece que eu perdi tudo. Ei, irmão, deixa eu te falar, só está começando. A vida é cíclica. Tem momentos em que a gente está muito bem, tem momentos em que a gente está reconstruindo. Agora, o segredo é pegar as suas ruínas e usar como matéria-prima para a construção dos próximos milagres. E eu não gosto de ficar toda hora lembrando sobre isso, mas eu lembro que sempre tem alguém que está me ouvindo pela primeira vez. Então, às vezes eu vou falar coisas que para quem já me ouve há mais tempo é recorrente, pode até parecer chato, mas para alguém isso é novo. Irmão, eu sei o que é um agiota bater na porta da tua casa de manhã para pegar o carro do teu pai e levar embora. E o outro carro. Eu sei o que é ver o meu pai barbudo em casa, sem querer mais fazer a barba, num quarto escuro por dias, trancado, porque a humilhação de ver tudo que ele construiu por anos sendo perdido em dias fez com que ele sentisse que ele deu errado. A sensação que o inferno quer que você tenha no meio de uma crise é: você deu errado, desiste. Só que o que a gente precisa fazer é sair do meio desse lugar e falar: não, peraí, eu não sou esse momento, eu não sou o meu tropeço, eu não sou o meu pecado, eu não sou uma crise, eu não sou o ano de 2020. Irmãos, faz sentido para você? Minha história não é uma foto, minha história é um filme. Então não pega um frame. Como é que está esse frame de 2020? Está péssimo. Ok, fique em paz, vai passar.
Como é que está o frame de 2020? Está incrível. Ok, vai passar. Eu não sei onde é que eu vou estar no próximo ano, eu não sei como que a nossa igreja vai estar no próximo ano. Eu sei que no meio da pandemia a gente viveu uma graça sobrenatural. Eu não sei quais são os próximos desafios. Mas uma coisa eu sei, independente da estação que eu estou, e mesmo que não faça sentido o que eu estou passando, depois que tudo acabar, eu vou entender o porquê. Sabe, tem uma coisa que meu pai sempre me falava quando eu era mais novo. Ele dizia: filho, você só vai entender o amor que eu tenho por você quando você for pai também. E é engraçado porque eu sempre achava que ele estava equivocado quando ele falava isso, que eu falava: pai, eu sei já quanto você me ama, eu te amo também. Ele falava: não, filho, você não está entendendo, você só vai entender o que é o amor de um pai quando você for um. E ele tinha razão, que eu amo meu pai, eu daria minha vida por ele, mas eu não daria o meu filho por ele. Você entende o grau? Eu daria minha vida por ele, mas eu não daria a Cecília por ele. É diferente o amor de um pai. Agora, quando que eu entendi isso? Depois que eu me tornei. Tem coisas que a gente só vai entender o porquê depois que a gente vive. Outra coisa que sempre me diziam quando eu era mais novo, e eu odiava ouvir isso, era: olha, aproveita porque passa rápido. Você já ouviu isso de alguma tia? De alguém da família? Você chega em casa com uniforme escolar e você está assim: eu vou dormir um pouco depois do almoço. Aproveita essa fase, passa rápido. Aí você fala: tá bom. Quando você acorda, você já tem 25 anos, um monte de boleto para pagar, um monte de coisas para fazer, e você fala: uau, é verdade, passa rápido. Agora eu entendo por que as pessoas falavam para eu valorizar. Eu compartilhei hoje de manhã que o que seria maravilhoso é se a gente tivesse a sabedoria que a gente tem aos 30, 40, com a vitalidade que a gente tinha aos 15. Onde é que a gente estaria hoje? Eu queria ter a vitalidade que eu tenho com 30, com a sabedoria que Deus vai me dar aos 50. Mas o que eu preciso entender é que com o tempo que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje, com a vitalidade que eu tenho hoje, Deus, eu não quero mais ficar esperneando, mesmo quando eu não entendo o que você está fazendo, porque eu sei que quando isso passar, eu vou entender o porquê. Irmão, eu quero compartilhar uma palavra de esperança com você, porque você pode estar vivendo agora, ou daqui a alguns dias, você pode entrar numa estação que você talvez não vai entender. E o que nos mantém de pé? Não é Deus dando resposta para todas as nossas perguntas, mas é a gente tendo uma plena convicção que mesmo não tendo todas as perguntas respondidas, a gente ainda sabe que Ele tem o que é melhor para a gente. Jó faz várias perguntas para Deus. Jó começa a perguntar uma série de coisas para Deus e Deus fala: Jó, eu até te respondo. É quase que uma ironia, a figura de linguagem que Deus usa com Jó. Ele fala: eu até te respondo o que você está me perguntando. Se antes você me responder, Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Jó, onde é que você estava quando eu disse para o mar até onde ele poderia ir e aonde o orgulho dele ia se desfazer em ondas? Jó, onde é que você estava quando eu criei cada estrela e chamei pelo nome? Jó, onde é que você estava? E presta atenção nisso, irmão. As perguntas que a gente faz confrontando Deus mostram o quão pequeno a gente é. E as perguntas que Deus nos faz sempre vão revelar o quão grande Ele é. Então, de um lado está a criação tentando confrontar o Criador, do outro lado está o Criador falando: cara, me explica onde é que você estava quando eu fiz tudo, que eu até te respondo quais são as suas dúvidas. Agora, eu tenho certeza que depois que Jó é restituído, restaurado, restabelecido, ele começou a entender o porquê. Por que a gente fala de Jó até hoje? Porque ele foi alguém que Deus ressignificou toda a história depois que passou pela crise. Mas nenhum de nós queria ser Jó na hora da crise. A gente quer ser Daniel quando lê sobre Daniel governando na Babilônia, mas a gente não quer ser Daniel quando vê que todos os príncipes e sábios da Babilônia estavam militando contra ele. Irmão, a gente quer ser como Pedro, quando a gente vê que depois de Atos 2 ele prega e milhares de pessoas se convertem, mas a gente não quer ser Pedro, quando eles começam a ouvir barulhos de soldados em torno do jardim, ele sabe que eles estão a alguns passos de serem presos, talvez crucificados, decapitados. A gente não quer ser no meio da crise, mas a gente quer ser aquela pessoa depois dela. Então deixa eu te falar uma coisa, não dá para viver a superação se a gente não viver a aprovação. Evangelho é recomeço, mas só dá para recomeçar alguém que já começou algo. Evangelho é reforma, mas só dá para reformar algo que já foi construído primeiro.
Onde você quer chegar, André? Num ponto simples. Não tem nada de errado com as nossas crises. Não tem nada de errado com as nossas lutas. Não é Deus desistindo de você. Não é o inferno furioso com você. Ah, pastor, então quer dizer que o inferno não está furioso comigo? Não, eu estou dizendo que o inferno não está mais furioso do que já estava, como sempre esteve. Agora o inferno está furioso, sempre teve, irmão. Ele odeia você, odeia sua família, odeia suas promessas. E ele sempre se levanta para tentar parar aquilo que Deus começou a fazer. Não tem nada de novo. Agora, a única coisa que nos mantém de pé é a certeza que antes de 2020 ele era Deus. Depois de 2020 ele continua sendo Deus. Se eu estou numa estação difícil, ele é Deus. Se eu estou numa estação de provisão sobrenatural, ele continua sendo Deus. Irmão, olha para mim, o caráter de Deus não muda de acordo com o calendário que eu vivo. O ano é bom, Deus é bom. O ano é mau, Deus se esqueceu de mim. O ano é surreal, Deus é generoso. O ano é difícil, Deus se esqueceu de mim. Você percebe que às vezes a gente quer moldar quem Deus é de acordo com aquilo que a gente está vivendo? Deus está dizendo, ei, no passado eu era Deus, no presente continuo sendo Deus, no futuro continuo sendo Deus. Ele diz, todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E olha para mim, em nome de Jesus, irmão, eu só tenho mais alguns minutos. Eu só queria te lembrar que tem coisas que a gente vai viver em todo o tempo, durante toda a jornada de fé, que só vão fazer sentido quando elas terminarem. Então a chave de Jesus para nós é, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outra passagem, se não me engano, Tiago, ele diz, olha, considere motivo de grande alegria as provações, porque as provações, elas vão gerar em vocês perseverança, a perseverança vai gerar esperança. Ele está dizendo, irmão, é bom ser provado, porque significa que o nosso caráter está sendo forjado. Eu estava falando com o Lê esses dias, eu falei, cara, a minha mãe, ela me bateu pouquíssimas vezes, eu acho que eu tinha que ter apanhado mais, na verdade, eu tinha, certeza. Mas a gente sempre teve uma relação muito de conversa, então eu apanhei poucas vezes, mas eu lembro que tinha algo que minha mãe fazia que me deixava mal de cabeça. É quando ela me ignorava. Inclusive uma dica para os pais aí. Quando eu deixava ela muito chateada, muito frustrada, ela me ignorava. Então eu falava, mãe, desculpa. E ela fingia que não estava ouvindo. Mãe, vem cá, vamos conversar. Parecia que não tinha ninguém na sala. E aquilo me deixava angustiado, porque era tipo assim, ô mãe, já deu, pelo amor de Deus, fala comigo aqui. E ela, comendo, como se nada tivesse acontecido. Eu falei com o Lê, cara, não tem nada pior do que ser ignorado. Vamos ser sinceros, irmão, é ruim ser afrontado pelo inferno? É, mas deve ser muito frustrante perceber que o inferno não está nem aí para aquilo que você está construindo, a ponto de não tentar parar você. Uma das coisas que me ativa, e eu não quero aqui supervalorizar provas, mas eu também não quero menosprezar elas. Uma das coisas que mais me ativa é ver que o inferno está se levantando para tentar parar. Por quê? Porque ele não gasta tempo com aquilo que ele não vê valor. Jesus, ele está para nascer, começa a ecoar a notícia de que o libertador está sendo gerado. O que o imperador faz? O que eles fazem? Vamos matar todas as crianças até tal idade. Por quê? Porque a gente não sabe quem dentre eles é o libertador. Então aborta toda uma geração. Isso aconteceu na época de Moisés também. Aborta toda uma geração, porque começaram a ouvir um sussurro de que um libertador estava sendo levantado por Deus no meio do povo. Você percebe que antes de toda grande revolução, existe um grande levante do inferno. Irmão, o medo do inferno, a preocupação do inferno não é que você morra, porque um crente morto é um crente salvo. Mas o investimento do inferno é para que você seja confundido, cansado. Por quê? Porque um crente com uma visão completamente embaçada não sabe quem é, não sabe o que pode, não sai do lugar. Então, a gente precisa entender, quando o Tiago fala, considere um motivo de grande alegria as provações. Em outras palavras, ele está dizendo, ei, se você carrega algo de Deus, e se você entendeu isso, se prepara, o inferno vai tentar parar você. Mas, em todas essas coisas, e eu estou indo para uma outra passagem,
Somos mais do que vencedores. Uma das chaves que me abençoou muito alguns meses atrás, no meio de toda essa loucura que a gente viveu, é quando Deus falou comigo: filho, o fato de eu livrar você de todos os ataques do inferno, o fato daquilo que é meu, o inferno não tocar, não significa que ele não tente. Eu tenho uma proteção de Deus. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. São declarações de fé a respeito do cuidado de Deus, mas não significa que o inferno não tente. Porque se tem 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, significa que tem muita gente caindo enquanto tentam acertar você. Quando a palavra fala sobre a proteção do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, na antiga aliança, o anjo da morte vai passar, Deus dá uma direção, mata um cordeiro inocente, pega o sangue dele, passa nos umbrais da porta, e as casas marcadas pelo sangue do Cordeiro serão poupadas. Irmão, o fato do anjo da morte não entrar naquelas casas, não significa que o anjo da morte não entrou na casa de alguns vizinhos. O Evangelho não está dizendo que não vai ter luta, ele está dizendo que nós seremos poupados da derrota. O Evangelho não está dizendo que não vai ter retaliação, ele está dizendo que é Ele quem nos guarda apesar delas. O Evangelho não está dizendo que não vai ter crises ao nosso redor, mas está dizendo que as crises não nos governam mais, porque nós dizemos para Ele: entra eu já falei, entra na minha casa, entra na minha vida. A gente disse para Ele: entra na minha família, na minha vida, na minha história, e assume papel de governo. O que muda depois que a gente se converte não é que o inferno para de bater na porta e pedir para entrar. A diferença é que agora tem alguém diferente indo abrir a porta quando o inferno bate lá. Faz sentido? Você consegue ouvir o barulho de 2020? Quem é? Eu estou ouvindo barulhos lá fora, barulhos de corrente, carros de guerra. Pois é, nada mudou. O que mudou na nossa casa é quem vai atender a porta quando o inferno bate. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes, mas essa citação, ela me enche de esperança. Quando o medo bater a porta, manda a fé abrir. Quando a falta bater a porta, manda a provisão abrir. Quando a depressão bater na porta, manda a esperança abrir. O problema é que em algum momento a gente acreditou que evangelho significa ninguém mais bate na porta. Não. Evangelho significa, apesar daqueles que estão tentando entrar, existe alguém que governa o lado de dentro da casa. A gente vai cantar essa música no final. Minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar. Então, por que a gente está vivendo isso? Eu não sei. Por que a gente passa algumas lutas? Eu não sei. Por que algumas coisas se levantam? Eu não sei, mas eu sei que todas as coisas cooperam. Então, quando eu tenho esse entendimento que por mais que eu não entenda hoje, lá na frente tudo vai fazer sentido, a gente para de se preocupar tanto em ter todas as respostas, e a gente começa a se focar mais em não desistir enquanto a gente está lutando. André, como é que vai ser 2021? Eu não tenho a menor ideia, irmão, mas uma coisa eu sei: Deus estará conosco todos os dias da nossa vida. Essa é a única segurança que a gente tem. O salmista fala sobre isso: olha, mesmo que eu ande por vales de sombra e morte, o Senhor estará comigo. Ele é como um pastor que me guia a águas tranquilas, a pastos verdejantes. A sua vara e o seu cajado me consolam. Sabe uma coisa interessante? Você que já é convertido há algum tempo, veio de uma igreja talvez um pouco mais tradicional, você já deve ter ouvido alguém falar que o pastor hoje estava irritado, ele deu cajadada em todo mundo. Alguém já ouviu isso? Mas a grande verdade é que a função do cajado não é de ferir, é de trazer para perto. Aquele formato do cajado é porque o pastor ele coloca no pescoço da ovelha e traz para perto. O salmista está dizendo: olha, mesmo que eu ande por vales de sombra e morte, existe alguém que sempre me traz para perto e me guia, e me livra, e me guarda, porque me quer bem. Hoje pela manhã eu fiz uma analogia do que a gente está vivendo. Eu já estou terminando, eu só tenho mais 5 minutos. Alguém me dá 5 minutos aqui? Amém? Já tem mais de 4.200 pessoas conectadas: Espanha, Angola, Holanda, Moçambique, Brasil, Estados Unidos. Você pode aplaudir cada família conectada com a gente. Então a verdade, irmão, é que a nossa vida é como um quebra-cabeça. Enquanto está sendo montado, não faz sentido. Pega essa chave. Às vezes a gente está angustiado
porque não está entendendo algumas coisas, mas é porque não dá para entender. Tem peças que você só vai receber no meio da jornada. Eu não sei se você reparou, o freehand, inclusive, Maiquinho, se puder me ajudar aqui, eu coloquei o Mateus para montar um quebra-cabeça de 500 peças. Eu acho que não vai dar para ele terminar até o final dela, né? Na próxima a gente faz com um quebra-cabeça um pouco menor. Mas sabe o que eu acho interessante? Uma coisa que talvez o Mateus não saiba é que ele jamais conseguiria concluir esse quebra-cabeça, porque eu separei alguma das peças dele. E você sabe por que isso acontece? Pega essa chave, irmão. Porque tem peças que você só vai receber de Deus na próxima jornada. E às vezes a gente está dizendo, Deus, eu não consigo entender para onde você está me levando. A conta não fecha, o desenho não conclui, a imagem não está clara. E ele está falando, filho, é porque tem peças que você só vai receber na próxima estação. Eu falei com o Gui, a minha vontade era espalhar algumas peças do quebra-cabeça pelo auditório e dar para algumas pessoas. Você sabe por quê? Porque tem peças que Deus vai usar na construção daquilo que Ele quer fazer com você, que estão depositadas em pessoas que você vai se relacionar ao longo da tua jornada. Algumas peças na vida de Timóteo estavam reservadas em Paulo. Algumas peças na vida de Pedro estavam reservadas em Jesus. Algumas peças na vida de Josué. Se a gente for pegar inúmeros heróis da fé e homens de Deus, eles não foram o que foram somente porque eles, de alguma forma, Deus olhou e falou, uau, eu vou fazer através de você. Não, irmão, eles caminharam com pessoas, eles serviram pessoas, eles honraram pessoas, eles aprenderam com pessoas. E olha para mim, tem coisas que a gente está vivendo e nada mais é do que Deus nos ensinando para que a gente possa, através das experiências, ir para o lugar que Ele quer nos levar. Nós somos a geração mais ansiosa que já existiu. De acordo com o ranking mundial de ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E eu acredito de verdade que parte dessa nossa ansiedade está em querer entender ou completar o desenho, mesmo sem ter todas as peças para isso. Deus falou comigo eu estou casado há 13, 15 anos atrás. Eu vou usar você para tocar uma geração, eu vou te dar palavras que vão tocar uma geração. Irmão, eu lembro quantas vezes eu ficava angustiado, quantas vezes eu me tranquei no banheiro do escritório e chorava, dizendo, Deus, será que não vai acontecer o meu chamado? Eu estou cansado de trabalhar com a pólice de seguro, eu não aguento mais. Então a gente tinha um culto jovem no final de semana e aquilo me deixava feliz. A gente tinha missionários na madrugada, um trabalho com moradores de rua, a gente tinha missões, mas quando eu voltava para o escritório, foi através do escritório que eu comprei meu apartamento, que a gente casou, que eu comprei o primeiro carro. Era uma provisão, mas eu me sentia angustiado, porque eu falava, Deus, eu tenho uma palavra, quando é que vai se cumprir? Se não me engano, acho que 8 anos depois ela se cumpriu. 8 anos depois ela se cumpriu. Eu poderia ter jogado a toalha no meio do caminho e falar, Deus, quer saber? Eu acho que eu entendi errado, você não vai me usar. Tem muita gente que está a alguns passos do maior romper da sua história e desiste porque acha que não vai acontecer. Deus está falando, ei filho, você não tem todas as peças, calma, eu estou te dando, eu estou construindo o teu caráter, eu estou forjando você, eu estou ensinando você, porque você precisa de caráter para sustentar a unção que vai receber. Você precisa de maturidade para sustentar aquilo que eu vou derramar. Faz sentido, sim ou não? A gente quer crescer rápido, a gente quer avançar rápido. Eu não sei você, mas eu queria logo ser maior de idade. Eu estava louco para ser maior de idade. Eu fui emancipado com 15 anos. Eu queria sair logo de casa, eu queria começar a minha história. E depois que você começa a sua história, depois que eu estava em Juiz de Fora, comendo miojo, dormindo mal, completamente perdido, eu falei, uau, eu queria poder voltar para casa e estar junto com meus pais. A gente quer antecipar estações o tempo inteiro. A verdade, irmão, é que meninos querem ser homens. Homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas só um Deus que ser menino. A gente quer antecipar tudo o tempo inteiro, mas agora eu entendo o porquê. Você pode repetir isso comigo e diga, agora eu entendo o porquê. É necessário, você pode repetir isso comigo e diga, é necessário. Diga que eu passo por algumas coisas. Olha para mim, eu estou terminando, é necessário. Agora eu entendo o porquê das prisões. Se não fosse a prisão, Paulo não teria pregado para o imperador. Agora eu entendo o porquê das cadeias. Se não fosse a prisão e ter sido vendido pelos irmãos, José talvez não teria governado no Egito.
Agora eu entendo por quê. E a gente vai vendo algumas histórias, agora eu entendo por quê. As ursas e os leões que Davi teve que enfrentar quando ninguém estava vendo, para que ele tivesse ousadia e coragem para enfrentar o gigante quando todos estivessem olhando para ele. Agora eu entendo por quê das tempestades. Porque Jesus teve que andar sobre as águas em meio ao mar revolto para que Pedro pudesse confiar que conseguiria andar também. Agora eu entendo por quê da fome. Se não fosse ela, talvez a gente não teria visto Jesus multiplicar pães e peixes. Agora eu entendo por que da falta. Se não fosse ela, aquele casamento nunca teria sido colocado na Bíblia. Seria só mais um casamento, mas até hoje é lembrado como um casamento em que Jesus transformou água em vinho. Se os noivos tivessem ciência do que ia acontecer, certamente eles não reclamariam da falta de vinho. Agora a grande verdade, pega essa chave, irmão. Se alguém chega para os noivos e, pelo que a gente lê da história, nem tiveram relatos e nem sabiam que o vinho tinha acabado, mas se alguém chegasse para aqueles noivos e dissesse: olha, daqui a pouco o vinho vai acabar, mas fica tranquilo, Jesus vai fazer um milagre e daqui a milhares de anos, outras gerações ainda vão falar sobre a sua festa. Eles ficariam com medo quando alguém dissesse que acabou o vinho, sim ou não? Não. Mas a verdade é que ninguém diz pra gente o porquê enquanto a gente está vivendo. A gente tem que confiar que Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe o que eu não sei, Ele pode o que eu não posso. Os caminhos dele são melhores que os meus, os pensamentos dele são maiores que os meus. Então o problema é que a gente está dizendo para Deus: Deus, eu só vou me alegrar mesmo que haja falta se você me disser o que você vai fazer depois da falta. E Deus está falando: não é assim que funciona, filho. Eu não preciso provar para você que eu sou Deus. Eu não preciso provar para você que eu sou Deus. Sabe, numa relação que tem confiança, é cansativo quando o outro fica sempre exigindo que você prove algo. Eu e Kezinha, a gente tem uma série de coisas para melhorar, mas tem uma coisa que está bem estabelecida com a gente, é confiança. Eu nunca preciso ficar provando para a Kezinha que eu amo, eu nunca preciso ficar provando para a Kezinha que eu sou leal, eu nunca preciso ficar provando para a Kezinha que eu sou confiável, porque o dia que eu precisar provar para ela quem eu sou, não faz sentido mais o nosso casamento. O dia que eu tiver que ficar falando: olha, tira uma foto aqui, pessoal, preciso mostrar para a Kezinha que eu estou com vocês. Pessoal, alguém liga para a Kezinha e atende quando ela falar, para perceber que mesmo 3 da manhã, no meio de Miami, eu estou com vocês na igreja. O dia que eu precisar provar quem eu sou numa relação, significa que eu nunca fui. E assim é o Evangelho. Deus está dizendo: o dia que eu precisar provar para você que eu tenho controle, significa que você não entendeu nada. O dia que eu precisar provar para você que eu posso sustentar você, você ainda não entendeu nada. Mas é isso que a gente está fazendo várias vezes. Deus, eu até consigo confiar se você me der um sinal. Deus, eu até consigo descansar se você me responder algumas perguntas. Deus, eu imagino no meio de toda essa loucura, Deus falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, aquietai-vos. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, acalma o teu coração. Eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo bom, eu continuo tendo controle, eu continuo tendo governo. Jesus ainda é o caminho, a verdade e a vida. Eu ainda sou soberano, você ainda é criação. Nada mudou nos céus, nem debaixo dos céus. Então o que eu preciso fazer? Confiar na certeza de que mesmo que você não entenda hoje, você vai entender o porquê. Faz sentido? Você está comigo? Agora eu entendo o porquê das fornalhas, agora eu entendo o porquê das lutas, agora eu entendo o porquê dos leões, agora eu entendo o porquê das batalhas, agora eu entendo o porquê das muralhas, agora eu entendo o porquê das afrontas, agora eu entendo o porquê. Eu fui, hoje mais cedo eu compartilhei isso. Essa semana eu fui anotando coisas que Deus ia falando comigo, que em algum momento eu não entendia, mas agora eu entendo por quê. Agora eu entendo por que o inferno tenta me parar todas as vezes que eu me posiciono. Porque ele está preocupado que eu entenda quem eu sou em Deus. Agora eu entendo por quê, irmão. O inferno trabalha dia e noite para roubar da gente a alegria e a esperança, porque alguém que sabe o que carrega, sabe o que pode. Agora eu entendo por que Jesus foi como uma ovelha levada ao matadouro sem dar uma palavra, porque ele não veio para se defender dos seus acusadores, ele veio para se entregar por nós. Agora eu entendo por que ele precisou morrer no nosso lugar. A palavra já dizia: maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. Irmão, agora eu entendo por que
Jesus disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus não estava preocupado com a dor da cruz. Jesus estava preocupado com a separação do Pai. Jesus não estava preocupado com a dor da cruz, irmão. A Bíblia inteira ele diz: Pai, Paizinho, Abba, Pai, Pai nosso. Mas quando ele está naquela cruz, recebendo o meu pecado, o seu, ele para de chamar Deus de Pai e começa a chamar Deus de Deus. Você percebe os detalhes? Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus se fez homem para que os homens fossem feitos filhos de Deus. Agora eu entendo por quê, irmão. No terceiro dia ele ressuscitou. Porque o inferno não conseguiu suportar, prender dentro do Hades a própria vida de Deus. Agora eu entendo porque nada é capaz de nos separar dele. Como Romanos diz: nem anjos, nem demônios, nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem autoridades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora eu entendo porque ele se entregou por mim. João 3,16 diz que ele me amou, ele te amou de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu entendo por que tantas lutas, provações, privações, tantos afrontes, tantos açoites. Agora eu entendo por que todas as vezes que a gente se levanta, pessoas tentam nos paralisar, palavras, sentimentos, mentiras tentam distorcer, porque o inferno sabe que quando você está de pé e sabe o que você carrega, nada nem ninguém pode parar você. E esse é o resumo de 2020, irmão. E a grande verdade é que a gente vai entender daqui a alguns anos o porquê de Deus ter permitido que tudo que está acontecendo acontecesse. Mas uma coisa eu já sei, Deus já falou comigo, eu compartilhei hoje mais cedo. Um dos motivos de Deus permitir tudo que a gente está vivendo, eu lembro como se fosse hoje, eu estava fazendo uma live com o pastor James Burke. Ele é um dos líderes da escola sobrenatural da Bethel. E ele falou: sabe, André, eu consigo ouvir um chamado nítido de Deus no meio dessa crise. Esse afastamento, distanciamento social forçado, todo mundo tendo que ir para casa, lockdown, portas fechadas. Ele falou: é como se Deus estivesse gritando para a nossa geração: voltem para suas casas. Voltem para suas casas. Porque a gente está hiperconectado. A gente está dentro de casa mandando mensagem para alguém que está no quarto do lado. Uma geração hiperconectada, hiperativa. Tão perto de quem está longe, tão longe de quem está perto. Só que por 5 meses, 4 meses, a gente foi obrigado a ficar de frente todos os dias de pessoas que, por mais que sejam da nossa família, a gente já talvez não se relacionava há tempos. Compartilhei hoje pela manhã que tem muita gente achando que o número de divórcios aumentou por causa da pandemia. Eu não acredito que aumentou. Ele só foi oficializado. Tem gente que já estava separado faz tempo, mas continuava morando junto. Tem pais e filhos que estavam em crise de relacionamento faz tempo, só não tinham percebido isso. Agora você percebe, isso é só uma das coisas que a gente percebe e entende o porquê de tudo isso que a gente está vivendo. Mas eu creio que daqui a alguns anos Deus vai lembrar você de porções que Ele te deu nessa estação de ousadia, de fé, de coragem, de resiliência, de caráter. E talvez hoje você não está entendendo o porquê de provas, mas eu creio, tudo vai fazer sentido quando esse quebra-cabeça for completado. A gente vai poder falar como Paulo: eu combati o bom combate, eu concluí a carreira e eu guardei a fé.